Olá, olá, futuros linguistas, sejam bem-vindos. Este é mais um vídeo sobre a estrutura das sentenças de acordo com a teoria X-barra da gramática gerativa. Antes de começar o vídeo, eu quero avisar que essa playlist sobre X-barra já está ficando muito grande e, por causa disso, eu estou me programando para que ela termine no vídeo 40. Nós vamos ter um número fechado, um número redondo de vídeos, e os próximos já estão planejados. Portanto, nós vamos ter apenas mais 6 vídeos dessa playlist, em que nós vamos focar nessa parte mais alta da estrutura e focar em fenômenos como topicalização, focalização e coisas semelhantes. Dito isso, no vídeo anterior nós começamos então a falar sobre a estrutura sintática de sentenças que têm sintagmas deslocados para o início, deslocados por focalização ou por topicalização. E a análise que adotamos foi a seguinte: assim como existe o deslocamento do pronome interrogativo para o especificador do CP em sentenças interrogativas, nós podemos assumir também que existe um deslocamento ou do tópico, do sintagma que tem valor de tópico, ou do sintagma que tem valor de foco, para o especificador desse CP. E esse movimento é condicionado justamente pela existência de um traço abstrato de tópico ou de foco no núcleo do CP, como vocês podem ver aí nessa representação. Como uma espécie de confirmação dessa análise, nós temos dados do português brasileiro em que o foco aparece antes da conjunção que, e essa conjunção ajuda a marcar essa focalização, esse contraste, essa interpretação contrastiva nesse sintagma. Notem que eu estou colocando aí o elemento que corresponde ao foco em caixa alta, porque isso é uma convenção em linguística de que, para os elementos que são foco, nós colocamos em caixa alta para representar essa entonação, esse pico entonacional que esses elementos carregam. Já para os tópicos, não. Os tópicos já não são escritos em caixa alta, eles são escritos em caixa baixa. Então, em um, nós temos eu que paguei a conta. E lembre aqui uma interpretação do tipo eu que paguei a conta, não o João. Em 2, a minha irmã que sempre fala de você, não o meu amigo. Para dar conta dessa sentença, então, nós podemos simplesmente assumir a análise de que o elemento focalizado se move para o especificador do CP e, na posição de núcleo do CP, nós temos essa conjunção que já é a posição natural que nós temos adotado para essa conjunção na análise de outras sentenças, sejam sentenças interrogativas ou sentenças subordinadas. Porém, nós temos um problema com algumas sentenças. Por exemplo, há sentenças em que o foco aparece depois da conjunção e não antes. Em sentenças subordinadas, por exemplo, isso acontece. Então, em 3, nós temos João disse que de brócolis ele não gosta. Ele gosta de outra coisa. 4, Pedro acha que nesse domingo João vai viajar, não no próximo. Em 5, Maria falou que o resumo o professor não vai aceitar mais, mas o relatório ele vai. Em todas essas sentenças, nós temos então a conjunção antes do foco. Sendo assim, nós não temos uma posição para colocar a conjunção e o elemento focal. Por quê? Como vocês podem ver nesse fragmento aí da representação, eu não estou colocando a árvore inteira, nós temos o que no núcleo do CP, nós temos o sujeito da sentença subordinada no especificador do IP e nós não temos lugar para o foco, porque nós não podemos colocar o elemento que é foco no especificador do CP, porque isso vai gerar a ordem incorreta, a ordem que não corresponde a dessas sentenças. Se o foco fosse movido para o especificador do CP, ele ficaria antes da conjunção, mas aí ele aparece nessas sentenças depois da conjunção. Então a pergunta que nós temos é como essas sentenças são formadas, são construídas? Em que posição está o elemento focal para gerar a ordem sintática correta? Essa representação que temos aí não dá conta desse fenômeno. Uma possibilidade de análise que até chegou a ser assumida muito tempo atrás era de que nessas situações nós teríamos esse elemento, ou elementos desse tipo, adjungidos ao IP. Então nós teríamos, para colocar esse elemento aí que é o foco, que dobrar o IP
como se fosse uma disjunção, e o foco entraria como um adjunto do IP à esquerda. Nessa análise, o foco ficaria logo depois da conjunção que e antes do sujeito. O problema é que nós não temos uma motivação clara para isso. Por que o foco deveria se adjungir ao IP? Qual é a propriedade de foco que está relacionada a ele virar um adjunto da categoria funcional de flexão? Além disso, a gente teria que se perguntar por que às vezes esse foco fica no especificador do CP e às vezes ele fica adjungido ao IP. Por que isso? Esse é o tipo de análise que é motivada apenas pelo resultado. Nós queremos que o elemento fique depois do que, então nós inventamos uma posição lá para esse elemento, mas não há uma base sintática, não há uma base semântica para essa posição. E, para piorar ainda mais as coisas, nós temos sentenças como 6, em que o foco aparece entre duas conjunções. João acha que eu que paguei a conta, em que o elemento focalizado é o eu e aparece justamente entre duas instâncias da conjunção. Em 7, Júlia falou que ela que vai dirigir. Então, o que está acontecendo aí? Esses dados, a princípio, são problemáticos, porém, por outro lado, talvez eles tragam a solução para esse problema. Nós temos que reconhecer, com base em dados como 6 e 7, que na verdade não existe apenas um tipo de que. Existem dois tipos de que. Existe um que introduz as sentenças, que é esse primeiro, e existe um outro que aparenta, pelo menos, marcar o foco da sentença. E nós vamos, então, partir dessa análise de que esses dois elementos não são o mesmo elemento. Há dois elementos diferentes que têm a mesma pronúncia, mas que têm funções diferentes e também ocorrem em posições diferentes na estrutura sintática. Para isso, nós vamos ter que adotar uma solução de cindir o CP, ou seja, a categoria que nós estamos chamando de CP, nós estamos tratando como uma única categoria, mas na verdade ela não seria uma única categoria, ela corresponderia a mais de uma categoria sintática. Assim como nós já tínhamos feito para o IP, que nós percebemos que não é uma categoria única, mas corresponde a várias categorias, pelo menos concordância e tempo, AGRI-P e TP, como vocês podem ver aí na representação. E nós ainda usamos IP apenas como um resumo quando não é necessário entrar nos detalhes do que está acontecendo nessa região. A ideia, então, para o CP é que acima desse sistema IP, nós também teríamos mais de uma categoria sintática, mais de uma categoria funcional, uma categoria que seria o CP, que codifica o tipo da sentença. Se a sentença é, por exemplo, interrogativa, ou declarativa, ou imperativa, ou exclamativa. Mas nós teríamos uma outra categoria funcional, que seria uma categoria de foco, sintagma de foco, focus phrase. E esse foco P codificaria justamente essa relação de o que é o foco da sentença, sendo que o restante da sentença seria uma espécie de informação velha em relação a esse foco. Então, ao cindir o CP, nós teríamos numa posição mais alta o CP, que corresponde a esse tipo da sentença, e o foco P, que corresponde justamente ao local em que é codificada essa relação de foco. O núcleo de foco P pode ser preenchido ou por um traço abstrato, ou por um morfema marcador de foco, como no português nós temos o que, em outras línguas nós temos outros elementos, como nós vamos ver. O especificador de foco P é o elemento que receberia o sintagma que é movido e recebe essa interpretação de foco. E acima do foco P nós teríamos esse CP que, para ficar mais claro, nós podemos renomear como FOSP ou força P. Seria um sintagma de força da sentença. Sendo que, quando falamos de força, estamos falando do status que a sentença tem. Se a sentença tem uma força declarativa, uma força interrogativa, uma força imperativa, etc. Então, nessa análise, aquilo que nós chamávamos de CP corresponde, na verdade, a essas duas categorias que estão aparecendo aí na tela. FOSP e FOCP. Sendo assim, como é que nós
analisaríamos esses dados que nós vimos até então. Em 3, João disse que de brócolis ele gosta. Nós teríamos então o verbo projetando um VP e tomando como complemento a categoria de FOSP. Essa categoria de FOSP tomaria o foco P como seu complemento e o foco P pegaria o IP, o restante da sentença, como seu complemento. Na posição de núcleo de força, nós temos esse que aparece antes do foco, está introduzindo a sentença, está marcando que a sentença é uma sentença subordinada, é uma sentença declarativa, é talvez uma sentença finita. E no especificador de foco P nós temos o PP de brócolis. No núcleo de foco nós temos um morfema nulo, sem realização fonética, e isso aí dá conta da ordem sintática dessa sentença em 3. Para uma sentença como 6, em que nós temos 2 Qs acontecendo, um antes e um depois do foco, nós teríamos o verbo tomando o FOSP como seu complemento, o FOSP teria o foco P como seu complemento, que teria, por sua vez, o IP como seu complemento. No núcleo de força, nós teríamos a primeira conjunção, que marca a sentença como subordinada e como declarativa. No especificador de foco, nós temos justamente o DP eu, que é movido, é deslocado da posição do especificador do IP para a posição de foco P para receber essa interpretação de foco, de contraste. E no núcleo de foco P nós temos o segundo que agora é uma partícula que está apenas marcando esse traço de foco, essa característica focal da sentença. Ele é um morfema que realiza a informação de foco, atribuindo isso ao especificador. Nesse vídeo nós ficamos por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre construções de foco, mas vamos trazer exemplos de outras línguas para nós podermos ver como essa análise se aplica a outras línguas, a outros padrões sintáticos e ver se essa análise funciona ou não. Então, até a próxima e Deus abençoe vocês.